Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos pedir ao Senhor mais uma vez que Ele nos conduza, Ele fale conosco neste início de noite. Senhor, nós somos profundamente carentes da Tua graça. O Senhor conhece a história de cada um de nós aqui e daqueles que nós trazemos no nosso coração, na nossa vida. É diante de Ti, ó Deus, que nós nos prostramos agora, dizendo que nós reconhecemos o Seu amor, dizendo que nós reconhecemos o Teu poder, mas que às vezes as nossas emoções não Te alcançam, não conseguem sentir a Tua presença, não conseguem encontrar esperança. Mas sim, ó Deus, nós estamos aqui porque nós não vamos caminhar segundo os nossos sentimentos, segundo as nossas percepções, mas sim segundo aquilo que o Senhor é e que a Tua palavra diz que o Senhor é e que a história prova que o Senhor é. Um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus grande e poderoso. É diante de Ti, ó Deus, que nós colocamos as nossas vidas, as nossas famílias. É diante do Senhor que nós colocamos aqueles queridos que nós tanto queremos que o Senhor os toque. Pai, opera em nós os milagres do Senhor. Opera em nós, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. E permita, Senhor, que esta aula nos abençoe, que esta aula nos encoraje, que esses aprendizados da Tua palavra venham ser recursos do Senhor a abençoar as nossas vidas e a vida de tantos outros. Obrigado por esses queridos que o Senhor trouxe aqui. Obrigado pela dedicação do Fabiano nos abençoando. Obrigado, Senhor, por toda a estrutura que o Senhor nos dá. Pedimos que o Senhor abençoe e dirija-nos, porque sem a Tua bênção nós nada somos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o microfone que eu estou usando é só para gravação, então eu vou falar alto e caso vocês precisem participar com algum acréscimo, alguma pergunta, aguarde eu levar o microfone até vocês, mas falem bem alto, porque é só para gravação, senão as outras pessoas acabam não ouvindo, tá bom? Vamos recapitular de uma forma extremamente rápida aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Na primeira aula, nós vimos um levante de todas as dificuldades de se viver relacionamentos sobre a mutualidade, uns aos outros, o cuidado, a transformação de vida, abandonar pecados, abandonar hábitos. Nós vimos, então, uma série de dificuldades. Na semana passada, nós já começamos a estudar um pouco de como vencer estas dificuldades. E hoje, e pelo menos mais uma aula, nós ainda vamos continuar desenvolvendo aspectos, ferramentas, maneiras, formas bíblicas, jeitos do próprio Deus de como rompermos essas barreiras. Mas é fato, existem dificuldades, é fato, existem desafios. Eu disse para vocês que toda semana eu ia trazer algum tipo de vício, algum tipo de pecado, algum tipo de coisa que acaba prendendo as nossas vidas. E hoje eu quero introduzir para vocês sobre pessoas que lutam com álcool ou com drogas. Quantos de vocês conhecem alguém que luta com álcool ou com drogas? Levanta a mão. Muitos de nós, muitos de nós. É interessante porque às vezes a pessoa ela luta com isso, e principalmente o álcool, infelizmente, dependendo da droga hoje, a pessoa ela não se categoriza como um viciado. Ela não se dá, eu tenho uma necessidade disso, isso tem me dominado. Isso é um problema muito grave. Essa semana ainda eu recebi um artigo bem interessante que fala sobre os malefícios da maconha. Porque muitos artigos saem, artigos inclusive que eu não posso dizer, não sou da área, mas aqueles que são da área acabam questionando o quão real eles são, dizendo que a maconha não faz mal e que a maconha, na verdade, é uma questão terapêutica, enfim. Esse artigo ele contrapõe isso, ele diz sim, a maconha faz mal, e o problema é que a consequência de se usar a maconha vai vir depois de anos, principalmente na vida adulta. A possibilidade de depressão, a possibilidade de suicídio, dentre outras coisas, aumenta muito mais. Então, é uma pesquisa muito séria que foi feita, foi avaliada e vem para nos alertar, vem para abrir os nossos olhos, né? Eu imagino que, possivelmente, dentro dessa sala, ninguém lute com o álcool, ninguém lute com as drogas. Mas quantas pessoas nós conhecemos que Deus quer usar as nossas vidas, que Deus quer usar a verdadeira igreja como mutualidade bíblica uns aos outros para levarmos essa esperança, essa transformação? E eu coloquei aqui também viciado em jogos. Quantos de nós também não assumimos? Nós não vamos dizer, sou viciado em jogos, mas somos, né? Que tipo de jogos? Qualquer um. Talvez algum tipo de jogo, futebol, assistir jogo de futebol, talvez jogar jogo de futebol,
Talvez alguns aqui possam ser viciados na academia, viciados em correr, viciados em algum tipo de jogo eletrônico no celular, no videogame ou em qualquer outra questão. A verdade é que qualquer coisa que a gente faça muito e qualquer coisa que fuja, que serve para a gente fugir da realidade, serve para a gente fugir de uma dor, fugir de um estresse, pode estar tomando um lugar inapropriado dentro das nossas vidas. Porque o único que pode nos ajudar no meio das dificuldades, das lutas ou de qualquer outra coisa é o Senhor. Qualquer coisa que seja um alívio para mim antes que Deus, possivelmente vai estar tomando o lugar de Deus na minha vida e vai me controlar. Mas então há esperança para pessoas assim? Será que alguém aqui tem algum tipo de vício que não seja esses que eu citei aqui, seja das outras aulas, ou seja, de repente, outros que ainda vou citar aqui, ou algum que eu nem conheça? Será que na sua vida há algum tipo de busca, algum tipo de anseio, algo que não se completa? Há esperança para nós. Há esperança para nós, há esperança porque o Deus de toda graça criou a igreja. O Deus de toda graça se revelou humano entre nós, em Cristo Jesus, se fez como homem, caminhou como homem, viveu como homem, morreu em nosso lugar. E tudo isso ele fez para estar bem próximo de nós e também nos dar todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida em novidade de vida. Há esperança para qualquer destroçado, seja você ou alguém que está à sua volta. É a respeito disso que nós temos estudado. Mas como superar as dificuldades de viver a prática da mutualidade? Use ferramentas. Estou repetindo o finalzinho da aula que eu me adiantei no final da semana passada. Use ferramentas. É muito importante que você descubra ferramentas, adapte ferramentas, cobre ferramentas, que você use oportunidades para que facilite essa caminhada mútua um com o outro. Eu já contei o testemunho e alguns exemplos na semana passada. Use a folha de prestação de contas. Então, se de repente, eu acho que as pessoas eles não vão me cobrar contas. Eu preciso tanto parar de ser fofoqueiro, mas eu me encontro fofocando toda semana e eu não consigo abandonar a fofoca. Mas quando eu peço para alguém me cobrar sobre a fofoca, me ajudar a vencer a fofoca, essa pessoa não me cobra. Passa dias, passa meses e não sou cobrado. E com isso esse hábito, esse pecado se torna algo arraigado em mim, eu não consigo abandonar. Então crie ferramentas. Eu trouxe apenas uma ideia, apenas um modelo que eu tenho usado. Eu uso na minha própria vida isso com as pessoas que eu presto conta em diversas áreas da minha vida. E aqui eu preencho no espaço livre quais são as áreas que eu estou tendo dificuldade naquele período. E eu dou uma nota diária para aquelas áreas. E aí semanalmente eu envio para 3 pessoas. E aí não tem como eu esconder, né? Ou eu vou ter que mentir, mas se eu sou cristão de verdade, eu não vou conseguir ficar alimentando mentira semana após semana. Eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir orar, não vou conseguir me relacionar com algo cheio de mentira. Então, crie e use ferramentas. Se você não pegou essa folha e você quer ter esse modelo, eu vou deixar com a amiga que está mais perto de mim aqui, depois ela pode passar para vocês. E você pode ter acesso a isso. No final do curso eu vou mandar isso também lá no nosso grupo, tá bom? A gente está colocando os PowerPoints através dos links, as aulas gravadas e também esses recursos a gente vai disponibilizando para vocês. O importante é, use ferramentas, crie e-mails para que você certifique de que o outro está mudando e que você também está mudando. Nós precisamos disso. Os encontros regulares que nós falamos, não adianta, né? Eu preciso abandonar a fofoca. Eu vou usar só esse exemplo hoje. Mas eu fico 3 meses sem falar com a pessoa. Aí, de repente, eu me encontro lá no meio do caminho com o Sérgio. E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem? E a gente tinha combinado que a gente ia prestar conta um para o outro, nos encontramos lá da DPM, mas 3 meses depois, aí eu falo para ele, né? E aí, como você tá? Tal. E aí ele também me pergunta, e aí, Walter, tá lutando bem contra a fofoca? Tô. Aquela semana eu lutei bem. Mas o restante dos 2 meses e 3 semanas foi péssimo. Entende essa necessidade da regularidade, essa necessidade de criar ferramentas e recursos para ser algo regular? Dentre outras ferramentas que nós podemos pensar. Quero pensar com você hoje de uma forma um pouco mais profunda sobre o que o cuidado mútuo, o que uns aos outros, o que a prestação de conta, a parceria de oração, chame você o que quiser, discipulado, precisa ter. Se você puder abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1 e 2, ou acessá-la, é importante, porque eu vou citar alguns versos, eu não vou lê-los, porque o tempo não me possibilita, mas eu vou citando os versos e eu vou fundamentando em cima dos versos estas verdades que nós somos encorajados aí.
O que o cuidado mútuo deve conter, então, segundo Neemias, capítulo 1 e capítulo 2? Vamos lembrar primeiro o que está acontecendo ali em Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e como copeiro do rei, ele tinha uma responsabilidade muito grande. E ao mesmo tempo que ele tinha uma responsabilidade muito grande, que era estar diante do rei, certificado que o rei iria ser servido, não tinha veneno, ele tinha contato diário com o rei, algo que não era comum para as demais pessoas, mas ele tinha esse contato diário. Porém, a cultura diz que era extremamente proibido algum servo do rei falar com o rei sobre algo pessoal, sobre alguma coisa da própria vida. Só que nesse determinado dia, narrado no capítulo 1 e 2, Neemias se encontra extremamente triste. Por que Neemias se encontra triste? Neemias está triste porque chegou a ele a informação de que o seu povo, de que os seus irmãos, não irmãos de sangue de primeiro grau, mas o seu povo, o povo de Israel, estava sofrendo muito, estava sofrendo terrível situação. Então, com o coração triste e com o coração muito apertado, ele continua servindo o rei, tentando esconder a expressão de tristeza, que também era proibida de ser mostrada. Então, alguém que servia ao rei precisava servir sorrindo e feliz, independente do que estava acontecendo. E ali ele tentando fazer isso não foi bem sucedido. E o rei nota e pergunta para ele o que está acontecendo, que também já é uma graça de Deus, porque não era algo comum acontecer. E aí, então, começa o primeiro e grande risco que Neemias decide passar. Neemias diz o que está acontecendo. Neemias diz que está triste pelo que está acontecendo, porque o rei perguntou. Tudo bem, tem uma determinada abertura aí, mas ainda assim ele corre o risco de ser julgado e de ser condenado por contar a respeito da própria vida. Pausa aqui, estou contando a história, não vou ler os versos, você pode ler na sua casa depois, do capítulo 1 e 2, mas note que Neemias, ele ama tanto o seu povo, ele ama tanto os seus irmãos em Cristo, ele ama tanto a sua nação, que o fato de saber que aquele povo estava sofrendo, o fato de saber que aquele povo estava sendo destruído, o coloca numa tristeza profunda. O amor dele é tão grande, o interesse dele é tão grande, o cuidado dele é tão grande, que ele corre o risco com a própria vida aí de perder todos os benefícios, todo o luxo que ele tinha vivendo no palácio, toda a segurança que ele tinha vivendo ali, por então dizer a respeito da dificuldade do seu povo. E aí a história ela continua se descrevendo e Deus vai agindo de forma maravilhosa ali. O que acontece? Acontece que o rei então diz para ele, não, você pode ir lá reconstruir as muralhas de Jerusalém. E o rei não apenas permite que ele vá lá interferir naquele grande problema, quanto o rei dá os recursos para que ele possa ir, o tempo para ele se ausentar. Pausa de novo na história. Mas está tão confortável no palácio? Mas está tão gostoso onde eu estou? Eu tenho paz, eu tenho segurança, eu estou confortável. Esse era, sem dúvida alguma, o sentimento dele. Note que ele estava cercado de tudo que ele precisava para não precisar de nada. Ele tinha tudo. Não precisava de problema, não precisava de dor de cabeça. Mas para o povo de Deus, para nós irmãos em Cristo, não existe isso. Se um irmão meu está com algum problema, eu também estou. Se o meu irmão trai a sua esposa, eu estou junto nessa traição. Se o meu irmão deixou de ser fiel no dedicar-se, no servir a igreja, eu estou deixando de ser fiel. E no coração de Neemias isso estava tão claro, no coração de Neemias isso era tão forte, que o interesse e o zelo que ele tinha era o interesse real pelo outro. Há no meu coração, há no seu coração o interesse alheio, o interesse pelo irmão em Cristo deste tamanho, ao ponto de abrir mão dos meus recursos, ao ponto de correr risco pelo outro. Não é interessante isso? Quantos riscos você tem corrido ao longo da sua vida cristã em favor do outro? Quantos esforços você tem feito em favor do outro? Quanto interesse há realmente na minha e na sua vida? E a base disso é o capítulo 1, versículo 2 e 3, e eu já narrei para vocês o que acontece. Um outro cuidado que deve haver é o clamor. Note que logo depois dessa situação toda que Neemias recebe a informação de como seus irmãos estão, Neemias não olha e fala, está vendo, bem feito, eles desobedeceram, foram eles que estão caminhando nessa desgraça de vida, nesse caos, porque eles estão desobedientes. Não, Neemias se quebranta diante de Deus. E sabe uma coisa que me chama a atenção de uma forma profunda? É que na oração de Neemias, você pode verificar aí na Bíblia, ele ora dizendo, Senhor, perdoa o nosso pecado.
nos perdoa por havermos abandonado ao Senhor, virado as costas para Ti. Mas espera aí, Neemias estava bem, Neemias estava confortável, Neemias estava seguro, Neemias tinha todos os recursos que ele precisava no palácio, e Neemias estava caminhando com Deus. Por que que ele ora se colocando como se ele também estivesse naquele pecado? Por que que tem essa questão do plural aqui nessa oração? Porque o entendimento de Neemias de comum, o entendimento de Neemias de comunidade, o entendimento de Neemias de o que é ser cristão é muito mais amplo. É como a Bíblia diz, é como Jesus ensina. É como nós temos sido abençoados, né? Vocês estão ouvindo nessa sala, aí no domingo nós temos ouvido sobre isso, na quarta-feira nós temos ouvido sobre isso, e Deus parece que está nos apertando de todos os lados para nos ensinar sobre isso. Mas quando eu vou orar pelo meu irmão, quando eu vou orar por alguém, eu tenho me colocado entendendo que eu sou responsável pelo pecado dele, eu tenho parcela na culpa daquele pecado, na culpa daquele erro, porque a nossa tendência é nos esquecermos disso e facilmente apontarmos o pecado, apontarmos o erro do outro, ao invés de orarmos, ao invés de abrirmos mão do nosso conforto, corrermos o risco, pagarmos o preço. O cuidado mútuo deve conter interesse, deve conter clamor, deve conter o compartilhar da dor do outro. Se você verificar o versículo 5 e 6, ele se coloca como alguém que está sofrendo pelo pecado alheio. Ele se coloca como alguém junto, como eu acabei de dizer para vocês. Será que no cuidado mútuo, será que no zelo eu estou me interessando, eu estou clamando, eu estou compartilhando da dor do outro? O cuidado mútuo deve ter batalhar espiritualmente pelo outro. Eu acho lindo o destaque que fica no versículo 5 e no versículo 11 a respeito da batalha espiritual que ele assume. Do orar, e não apenas orar, mas envolver-se de forma dedicada. Note nesse capítulo e nesses versos destacados que este homem jejua pela situação de pecado da nação. Querido, qual foi a última vez, se é que houve alguma vez, que nós jejuamos e oramos pela situação pecaminosa da nossa nação? Qual foi a última vez que nós jejuamos, buscamos, lutamos espiritualmente, batalhamos espiritualmente por uma fraqueza alheia do meu irmão, da minha irmã, do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, de um amigo que eu chamo de amigo, mas trato como inimigo porque não me interesso, não clamo, não compartilho a dor, não luto espiritualmente? Entendem que o ser corpo de Cristo vai além? Eu me lembro de uma situação na minha vida no ministério, ao longo desses 12 anos. Eu vou mudar bastante a história para que vocês nunca saibam, ainda que não vou dar nenhuma exposição negativa das pessoas, eu não quero que vocês tentem associar nomes. Eu me lembro de uma situação específica, de uma família que passava por algo, e eu me lembro de estar cercado naquela igreja, naquela cidade, naquele momento, por pelo menos 99% da igreja inteira dizendo que aquilo era uma ruína, uma desgraça, aonde nem mesmo Deus poderia restaurar. Eu me lembro perfeitamente disso como se fosse hoje. E eu me lembro de não conseguir dormir lidando com aquelas vozes e com tantas pessoas, inclusive os parentes mais próximos, as pessoas que mais os amavam, dizendo isso. E eu me lembro de ter orado: Deus, eu sou tão fraco quanto esses meus irmãos, eu também não acredito. Eu não acredito na situação, eu não acredito na história. Mas eu acredito num Deus que faz milagres, em um Deus que não tem limites. E eu orei, de forma a gritar socorro de Deus. E eu tenho certeza de que pelo menos mais umas 5 ou 10 pessoas estavam orando por essa mesma situação. E não se juntou ao grande grupo que dizia: não tem jeito, esquece, acabou, essa família já era, tudo aí é ruim, é um pior que o outro, é um mais caótico que o outro, é muito mais saudável, é muito melhor para essa família, para cada indivíduo dela, que cada um viva a parte um do outro e eles vão viver menos desgraçadamente, menos pior, menos ruim. Essa família está restaurada. E eu tenho visto o milagre de Deus nessa vida, nestas vidas. E como eu vejo Deus usando essas vidas? Nosso Deus não se limita à minha história, nosso Deus não se limita a nós. Mas nós precisamos nos interessar, nós precisamos clamar, nós precisamos compartilhar da dor e nós precisamos também batalhar espiritualmente. Batalhar espiritualmente. Jejum faz parte de uma das ferramentas dadas por Deus para nos fortalecermos espiritualmente. Para buscarmos e focarmos a Deus e desfocarmos nós, as nossas forças, os nossos recursos que são tão nulos e tão pequenos. Cuidado mútuo deve conter também o entendimento de ser um com o outro. De ser um com o outro. Note
O plural que eu já citei. Neemias ora pedindo perdão como se ele também tivesse pecado e ele não fazia parte diretamente daquele pecado. Mas ele entende que quando o outro peca, ele peca também. Eu e você precisamos entender isso. Cuidado mútuo deve conter, se colocar como pecador junto ao outro. Eu coloquei de propósito, repetindo essas duas coisas que são parecidas. A primeira, ser um com o outro, é compartilhar mais da dor do outro, é sentir o que o outro está sentindo, é dividir a dor do outro, é tentar perceber que aquilo dói no outro. E se colocar como pecador junto ao outro, tem essa ideia de entender que o outro pecou, eu também pequei, porque nós todos fazemos parte de um mesmo corpo. Eu cortei um cortinho de nada no meu dedinho aqui, ó, essa semana fui cortar o pão, passei, cortou. Gente, um cortinho de nada. E eu fiz um monte de coisa usando as duas mãos e esse negócio me incomodando. Passei remédio e estava ali, um cortinho de nada no meu dedinho, no mindinho ainda. Somos um corpo. Eu sou um corpo. Tem duas pernas, dois braços, dois pés, duas mãos. Uma feridinha de nada na ponta de um dedinho me incomodou, me desajustou. Então, se um irmão peca, eu preciso sentir a dor desse pecado. Eu preciso entrar com providência. E, queridos, lembra que eu contei quase chorando para vocês, quando iniciei o curso, de um amigo pastor jovem que havia destruído sua família, que havia destruído seu ministério, e que ele era um exemplo, ele nunca tinha pecado com aqueles pecados, e que ele sempre foi um exemplo naquilo? Eu venho acompanhando esta família há um tempo, e pela infinita misericórdia de Deus, milagres maravilhosos estão acontecendo. Perdão, restauração, libertação de um Deus que transforma destroçados em abençoados. Que usa aqueles que um dia foram destroçados e agora são abençoados para levar essa bênção transformadora para outros. O cuidado mútuo deve conter conhecer o amor perdoador de Deus. O versículo 9 é um versículo que bate bem na tecla do amor de Deus e dessa graça de Deus que aceita o pecador quando se volta pedindo perdão. De um Deus que opera porque ama os seus filhos e tem interesse de restaurar, de libertar e de transformar. Quando eu conheço o amor perdoador de Deus, quando eu conheço o amor de Deus que quer resgatar e que quer transformar, eu vou ser insistente no cuidado mútuo, no sentido de ter interesse, clamor, compartilhar da dor, batalhar espiritualmente, ser um com o outro, entender que eu sou pecador junto com ele, porque eu entendo que o amor de Deus é maior e é mais sublime. O cuidado mútuo ainda contém trabalhar, correr riscos e pagar o preço. No capítulo 2 de Neemias, nós vamos observar os primeiros versos, de 1 a 10, de uma forma muito mais clara. Neemias abandonando o seu conforto no palácio. Neemias deixando uma função que ele tinha muito mais nobre no sentido de conforto, no sentido de comodidade, no sentido de facilidade. E então ele abandona tudo aquilo ali e ele vai para a cidade do seu povo, ele vai para a região onde seu povo está e ele começa a enfrentar grandes batalhas espirituais, porque inimigos e inimigos se levantam contra ele. Tantos e tantos querendo destruir a obra que Deus está fazendo nele e através dele. Mas ele vai à frente, ele abandona tudo, ele paga o preço, ele corre o risco. E ele trabalha de forma árdua, dedicada em favor do outro. Se nós ficássemos só aí, nós já teríamos desafios e bênçãos e recursos para a semana toda, a vida toda e por bastante tempo. Mas o cuidado mútuo, ele também exige de nós outras coisas. Dentro do cuidado mútuo é necessário a prática da mutualidade com prudência. 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 Repita comigo, prudência. Queridos, é uma coisa que, se a gente observar todas as ordenanças de Deus, tiver um coração cheio de amor, cheio de graça, cheio de disposição de ajudar, mas se nós não formos prudentes, nós vamos ser pedra de tropeço na vida do outro. Nós precisamos ter prudência. Da onde eu tiro isso na Bíblia? Vamos lá para Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 31. A prudência é o que mais é ensinado ali. Vamos passear pela Bíblia inteira. Prudência, sabedoria, ter percepção do todo é uma orientação de Deus. É um fruto consequente de quem caminha com Deus. Agora, querido, será que nós estamos sendo prudentes, tanto no que nós falamos de nós para o outro, e em como nós ouvimos do outro aquilo que ele está compartilhando com nós? Será que há prudência? Será que há uma percepção sábia, cuidadosa, paciente nesse processo? Quantas vezes eu vi pessoas ouvindo
uma prestação de conta, um confessar de pecado e coisa do tipo, e as reações de quem recebe essa informação ser péssima, ser desesperadora, ser assustadora, ser incômoda. Quantas vezes eu vi pessoas lidando com isso de forma errada? Quantas vezes eu, na minha história, olho para trás e falo, poxa, nessa situação eu poderia ter sido mais prudente, eu poderia ter agido com prudência. Para que eu possa prestar conta da minha vida para o outro e ouvir do outro para comigo, eu preciso ter prudência. E para eu ter prudência, eu preciso orar. Antes de ouvir algo de alguém, ore. Depois que ouviu algo de alguém, ore. E depois, todo o tempo, ore, ore, ore e continue orando. Nas sextas-feiras, de modo geral, eu separo a minha agenda para atender as pessoas aqui na igreja. Não que eu não faça isso durante os outros dias da semana, mas só quando há urgências, do contrário, na sexta-feira. E, de modo geral, tem um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e eu não tenho tanto tempo. Mas uma coisa que eu me esforço em fazer e que eu não abro mão, é que sempre eu vou orar. Ao longo do dia, eu vejo que a pessoa marcou, a secretária colocou lá na minha agenda, eu já começo a orar por aquela vida. Quando eu sei que a pessoa vai entrar na minha sala, eu oro. A pessoa entrou, eu oro com ela. A pessoa saiu, eu oro com ela. Eu sei que a outra vai entrar, eu oro sozinha, a outra pessoa entrou, eu oro com ela. Porque não é de mim. Não há recurso em mim. O fato de eu conhecer a Bíblia, o fato de eu conhecer a palavra de Deus, o fato de eu conhecer a ferramenta, não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida das pessoas é Deus. Eu sou um mero instrumento que Ele decide usar ou não. Por isso a gente precisa de prudência, a gente precisa de oração, a gente precisa de dependência. Prudência vem consequentemente da dependência de Deus. Só é prudente, só age e reage de forma sábia, de forma que produz para o reino de Deus e para a vida do outro, quem está dependente de Deus. Eu preciso ter sensibilidade. Eu preciso ter sensibilidade, queridos. Note a sensibilidade de Neemias para com o seu povo, de Neemias para com a necessidade alheia. Eu não posso simplesmente atropelar e passar por cima. Eu não posso impor o que eu acho, o que eu quero, a minha forma de ser para o outro. Imagine eu pregando, ou dando aula, ou dando aconselhamento e falando que as pessoas precisam administrar as suas finanças como eu. Não faz sentido. Cada um tem a sua forma de ser, cada um tem o seu jeitão, o seu jeitinho. E Deus nos fez diferente e isso completa o reino de Deus. Olha só, o pastor Fábio é igualzinho o pastor Gessé, né? Eu sou igualzinho ao pastor Gessé, o pastor Vitor é igual ao pastor Gessé, nós somos os 4 iguaizinhos, não é mesmo? Não mesmo, né? Ainda bem que não, porque cada um soma na vida do outro com as diferenças. Nossas qualidades, nossos dons e até os nossos defeitos trabalham um na vida do outro e trabalham na comunidade de Deus. E assim nós somos, mas nós precisamos dessa sensibilidade. Não é impor, não é o meu jeito, eu preciso ser sensível. Gente, eu poderia discutir e conversar, e depois eu vou abrir para vocês falarem um pouquinho e acrescentar sobre, mas é necessário. É necessário bases bíblicas no cuidado mútuo. Eu não posso aconselhar naquilo que eu quero, naquilo que eu acho. Eu não posso aconselhar e abrir a Bíblia e usar um texto fora do contexto. Se eu trouxesse para vocês agora um caso de aconselhamento, uma mãe, um pai, procura um de vocês e fala, meu filho quer fazer muitas tatuagens. E aí, o que você iria usar? Como você responderia? Pode, não pode, é pecado, não é? O que Deus diz, o que Deus deixa de dizer? Não é o que a gente acha. Eu vou pegar lá o texto de Deuteronômio, do Antigo Testamento, um texto que está dizendo que o seu corpo não pode ser marcado, e aí você para aí, né? Porque se você continuar, não te convém usar esse texto. E aí você usa ali e fala, não pode, tatuagem é pecado, o ato de fazer tatuagem é pecado, e quem faz deve ir para o inferno, não merece, né? O céu. E aí você pega um texto fora do contexto, um texto que está dizendo que marcar o corpo com símbolos de idolatria é pecado, e você usa para defender que o ato de tatuagem é pecado. Mas agora eu preciso apoiar tatuagem se eu não concordo? Eu não estou pedindo para você fazer isso. Mas nós precisamos estar respaldados com a Bíblia. Eu coloquei para vocês aí na projeção, dentro do contexto bíblico intencionado pelo autor bíblico, inspirado. Então, não basta pegar uma porção da Bíblia. Eu preciso verificar esta porção, qual era a intenção do autor quando escreveu o livro que esta porção está inserida. Qual era o assunto do contexto que esta porção está inserido. Então, eu vou conseguir entender qual o objetivo que Deus permitiu que aquele autor inspirado escrevesse, e então eu vou conseguir chegar na profundeza do que o texto realmente está dizendo. Eu não posso pegar o texto e sair falando qualquer coisa, porque ali está dizendo isso. O que eu faço, Deus? O que eu faço? Me dá uma luz, Senhor. Abra a Bíblia. Judas foi e se enforcou. Não, isso não. Acho que não está tanto assim não, né? Deus, fala comigo. Abra a Bíblia de novo. Aquele texto que a Maria
fala a respeito de Jesus na festa ali de casamento. Fazei tudo o que ele vos manda. Judas foi e se enforcou, fazei tudo o que ele vos manda, acho que é para eu me enforcar mesmo. Não, Deus, fala de novo, aí abre lá numa outra besteira, vai lá e se mata, né? Então a Bíblia não nos foi dada dessa forma. E é claro que aqui é um exagero, é uma piada, mas, queridos, quantas coisas nós usamos da Bíblia impondo para o outro que Deus nunca intencionou, que o autor bíblico nunca intencionou, mas nós distorcemos a Bíblia porque nós queremos que o outro seja como nós queremos que ele seja. Quantas vezes nós podemos usar isso para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso filho e vice-versa? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Use as bases bíblicas dentro do seu devido contexto. Quais são os cuidados? Cuidado para não assustar o outro. Cuidado para não assustar. Ou não se assustar e, se assustando, assustar o outro. Cuidado com o pecador ou a gravidade do pecado. Fica espantado, né? Nossa, é um pecado muito absurdo, é um pecado muito grande, eu me espanto, e eu espantado, e eu assustado, o que eu vou fazer? Eu vou inibir o outro de se abrir. Eu sei, gente, que alguns pecados para nós causam espanto mesmo. E a gente, nessa hora, tem que pedir a graça de Deus para a gente fazer aquela cara de anjo, né? Permanece assim, né? Não muda. A pessoa fala e você permanece assim, né? Deus, segura aí minha expressão, não posso mudar, né? Me dá força, Jesus. Eu choro aos teus pés depois, mas agora eu estou assim, ó. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Porque o meu pecado para o outro pode ser tão assustador e tão terrível quanto, mas o pecado do outro para mim também. A verdade é que não tem pecadinho e pecadão, tem pecado com consequências diferentes, com uma cadeia de reações diferentes, mas todo pecado é contra Deus que é santo. Todo pecado é contra o plano de Deus que é perfeito, que interfere no plano de Deus, que fere a Deus, porque deixou de crer em Deus, porque deixou de se submeter e de desfrutar de Deus, e fere o povo de Deus e fere todo o ser humano, e não só o ser humano, mas fere tudo, animais, todo tipo de planta e vegetação. O nosso pecado tem uma cadeia de consequências e desgraças, essa é a verdade. Mas nós não podemos olhar para os pecados e ficarmos espantados e desesperados. A gente precisa ter uma atitude prudente, uma atitude sensível, com base na palavra de Deus. Como Deus age diante de qualquer pecado? O quê? Isso? Não é possível? Não, para, nem me conta, não quero nem saber disso, pelo amor de Deus. Não, esse não tem perdão, se vira, não, procura outro. Às vezes a gente não fala assim, mas as nossas expressões reagem assim. Como Deus age com qualquer tipo de pecado na Bíblia? Como Deus age com o pecado do povo de Israel, já que nós citamos tanto Neemias aqui, da história do povo de Israel? O povo vira as costas para Deus, o povo faz o que quer, do jeito que quer, e Deus continua de braços abertos, dizendo que está esperando o seu povo amado, e que os planos dele são planos de bênção, plano de paz, plano de perdão, plano de restauração, plano de libertação. É assim que Deus deseja que eu e você reaja diante do pecado do outro. Porque reagindo assim diante do pecado do outro, eu vou lembrar que eu sou exatamente como o outro. E se eu não estou naquela situação do outro, primeiro é graça de Deus, é misericórdia do Pai amado. Que bom que Deus está me dando a oportunidade de ajudar o outro, de estender a mão pelo outro, de trabalhar para o outro, de ter esperança no outro. Que bom que não sou eu que estou carecendo de esperança naquele nível, naquela situação. Louvado seja Deus por isso. Mas eu preciso estender as minhas mãos, eu preciso estender a minha vida para isso. Cuidado, queridos, a gente precisa de prudência, a gente precisa de sensibilidade, com base na palavra de Deus. Não é engolir o pecado no outro, não é fazer carinho no pecado do outro, mas é considerar o outro de forma graciosa, amorosa, como Deus faz. E com base na palavra, com base na Bíblia, dar as direções devidas. Cuidado para não ser cúmplice do pecado alheio. Da mesma forma que nós vamos ter todos esses cuidados, todos esses zelos, eu não posso ouvir o pecado do outro e ser cúmplice, né? O outro confessa para mim um pecado, ele continua naquele pecado e eu não faço nada. Espera aí, vou usar um exemplo com você. Eu sei que uma pessoa ela tem contado mentira no seu trabalho semanalmente. E ela vem e confessa para mim isso. Eu vou ter toda essa graça, tudo que nós acabamos de falar e muito mais do que Deus vai me dar nesse processo. Mas eu vou começar a incomodar esta pessoa, dizendo para ela que ela precisa mudar. E dizer para ela que eu a amo, que eu me importo com ela, mas que aquilo é uma desgraça para a vida dela e para tantas outras pessoas e para o reino de Deus. E que ela precisa abandonar aquele pecado e Deus é justo, capaz e suficiente para capacitá-la naquilo. Então, eu vou ajudá-la. Eu vou pegar no pé, eu não vou ser cúmplice. Agora eu tentei 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100, milhões. Você vai ter que determinar a quantidade de você e Deus. Não sou eu que posso te dar um número.
e você entendeu que acabou o momento de investir, acabou o momento de tentar, você vai continuar só orando, aí você segue os passos de Mateus 18,15, leva mais uma ou duas pessoas, se essa pessoa não ouviu, pega amigo dele, tá? Não pega um inimigo para ir lá falar, né? Pega um ou dois amigos desse em Cristo, leva para ir conversar, tentando ganhá-lo. Se ele ainda não ouviu, aí você traz para a igreja como instituição, e a igreja como instituição vai fazer mais uma longa caminhada tentando ajudar essa pessoa e ganhar essa pessoa. Se então todos esses passos foram dados e não conseguiu, Mateus 18, 15 a 17, terminando no versículo 17, esse contexto menor, dizendo que nós devemos considerar aquela pessoa como um gentio e publicano. Ou seja, como alguém que não conhece a Cristo, como alguém que não conhece o Evangelho. Como que eu lido? Como que eu falo de Deus e das coisas de Deus para alguém que não serve a Deus? Para alguém que não é convertido? De uma outra forma, não é mesmo? Com mais paciência, com muito mais tolerância, tentando fazer com que aquela pessoa conheça Deus, tentando com que aquela pessoa se renda à graça de Cristo. Então esse é o objetivo. Não adianta eu querer tratar o pecado se ela não tem a Cristo. Não combina, não casa, não faz sentido nenhum, não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Então estão aí alguns passos que a gente precisa tomar. Cuidado, não seja cúmplice. Ande todos os passos necessários, com muita paciência, tá bom? Exortei essa semana, ainda mentiu. Exortei a semana seguinte, também mentiu. Na terceira, contei para o pastor. Apertei o pé do pastor, apertei os conselheiros. Vamos excluir essa pessoa que ela está mentindo no trabalho. Irmão, se Deus lidasse assim com o meu pecado, eu estava perdido, e com o seu também. Então, paciência, graça, processual. Muito cuidado para não fofocar. O texto está aí, que tanto serve para este ponto, quanto para os pontos de cima também, porque eles se completam. Mateus 18, 15. Eu não vou falar para outra pessoa. Alguém confessou isso para mim, vai morrer comigo. Eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Vou tentar ajudá-la a vencer. Se essa pessoa ela não abandona o pecado e ela é um membro de igreja, alguém comprometido, eu vou dizer para ela, olha, se você não abandonar esse pecado, eu vou contar para esse fulano e eu vou vir conversar com você, porque é o segundo passo que a Bíblia está me mandando fazer. Não precisa ser tão formal, tá? Eu estou dando um exemplo formal, mas seja criativo, seja gracioso, seja amoroso em como você vai fazer isso. E aí, vamos ter a esperança de que ali naquele segundo passo a pessoa se quebranta e volta para Deus. Não ouve, vai para o terceiro passo, leva para a igreja, eu já expliquei para vocês, mas não fofoca. Não fofoca. Alguém vem e confessa um pecado para você, você fica apavorado, assustado, desesperado, chega na sua casa, a primeira coisa que você faz é contar para sua esposa e para seus filhos. Ou para o seu esposo e para os seus filhos. Ou para o seu amigo, seu melhor amigo, ou para a sua melhor amiga. Não, não, não. Não é isso que Deus intenciona para nós. O povo de Deus é um povo que zela pelo outro. O povo de Deus é um povo que ama o outro. Se algum dia você falar qualquer coisa mal de mim na minha ausência, eu entendo que você não é confiável e que você não me ama suficientemente. Porque se você me ama e se você você é alguém confiável, você vai falar para mim e não na minha ausência. Então entende que fofoca não cabe no meio do povo de Deus. Em nenhuma pequena proporção. E eu sei que a gente é tentado a isso. Que a gente confesse esse pecado, que a gente seja a comunidade do povo de Deus, que mutualmente age com prudência, sensibilidade, base bíblica, cuidado, zelo, não cumplicidade, mas uma junção para ser parecido com Cristo, no cuidado que jamais vai fofocar. O cuidado bíblico mútuo ainda deve conter da sua parte para com as suas fraquezas. Então, deixa eu voltar aqui. Você, como que você lida com as suas fraquezas? Como que você lida com o seu pecado? Qual é uma forma de você usar os recursos da prestação de conta, do mudar de vida? Você, como que você faz isso da sua vida em relação a você mesmo? Pedido de ajuda. Lembra de todas as aulas anteriores, tá bom? Não dá para eu ficar repetindo aqui. Mas você precisa pedir ajuda. Ore, tenha percepção, encontre alguém, peça ajuda. Pedindo ajuda, confesse suas quedas. Confesse suas quedas. Você precisa confessar as suas quedas. Estou usando hoje o exemplo de fofoca. Então, fofoquei. Eu dei uma escorregadinha, fofoquei assim, mas foi tão pouquinho. O pecado era público, estava lá no Facebook, estava no Instagram. Todo mundo viu. E daí? Será que aquele que eu falei viu? Pequei, preciso confessar. Vou usar o Sérgio que eu já usei. Sérgio, pequei de novo, cara. Vi um negócio no Instagram lá, fiquei horrorizado. Ao invés de cair aos pés de Cristo, orar, jejuar por aquela pessoa, pedir que Deus coloque uma ocasião da gente estar junto e eu poder ajudá-la, eu fui lá e contei. Fui lá almoçar na casa da Sueli, tinha uma galera, não aguentei, falaram do negócio, já abri a mão, falei para todo mundo lá. Entende que eu estou colocando uma história aqui bobinha? Mas que é assim que acontece, né? Você não acorda, opa, para quem eu vou contar esse pecado?
mas é que a coisa vai acontecendo e aí sai um assunto, que sai outro e de repente a gente coloca. Principalmente no ambiente onde a gente está mais próximo, a gente tem um relacionamento de um contato, de uma liberdade que a gente pensa ter, mas a gente não pode ter. Então, cuidado, tá? Cuidado com isso. Mas a confissão de queda é necessária. A confissão de queda é necessária, da minha parte para com o outro. Assegure-se, referente à confissão ao próximo, que ele seja confiável e experimentado. Confiável e experimentado. Queridos, não saia falando da tua vida para qualquer um. Seja prudente, seja extremamente subjetivo. Na semana que vem eu vou trazer para vocês, numa continuação desse conteúdo de aula ainda, muitas outras ferramentas do que você precisa fazer no seu prestar conta. Vou completar isso daqui com vocês. E vou dizer também da tua parte, do receber contas do outro, o que você precisa fazer. Mas a aula proposta hoje era ficar só em Neemias, então a gente já passou um pouquinho. Que Deus de graça e misericórdia nos ajude nessa caminhada. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso e gracioso, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para vencer os nossos pecados, para vencer as nossas fraquezas, para vivenciar os milagres do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, faça milagres nas nossas vidas. Deus, nós também te pedimos, nos faça, Senhor, instrumentos vivos do Senhor que leve o milagre e a esperança do Senhor para tantas pessoas que o Senhor pode levar às nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de nós, capacita-nos, guarda-nos e conduza-nos como um povo que vive a verdade dos mandamentos de uns aos outros e da mutualidade bíblica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Até domingo que vem, se Deus quiser.